Hoje, 2 de agosto de 2025, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, 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 Shalom Aleichem. O Davino Hai, O Davino Hai, O Davino, Davino, O Davino Hai. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém, Jerusalém conhecerá a paz. Shalom, shalom, shalom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a notícia do Sudário de Turim. Essa relíquia que está na Catedral de Turim, na Itália, ela tem 2000 anos desde a morte de Cristo. Os cientistas de Londres, Suíça e Estados Unidos tentaram desfazer essa relíquia dizendo que ela é medieval, é uma pintura medieval. Primeiro que ela não é uma pintura, isso é uma mentira desses falsos cientistas equivocados que tiraram um pedaço do sudário que foi costurado na Idade Média, na borda do sudário. E esse exame não comprovou nada, apenas que foi costurado com tecidos no carbono 14 indicou, mas que não foi o tecido original da Palestina ou Israel, né? Tempo de Jesus. A gente deve chamar de Israel, não de Palestina, porque Israel é o nome que Deus deu àquela terra. E Palestina é um nome que um imperador pagão romano colocou naquela terra, que é de Deus, né? Então a notícia importante para todos os cristãos é que foi encontrado no sudário de Turim, um tecido, a relíquia mais que tem o sangue de Jesus, mais estudada e mais comprovada de todos os tempos, de 2000 anos, e um mistério, porque essa imagem, que nós vemos aqui uma parte da imagem, que é o rosto de Jesus, né? Os olhos e a coroa de espinhos e o ferimento que ele levou aqui no nariz, na cartilagem. Apesar dele não ter nenhum osso quebrado, ele teve a cartilagem que é separada do osso do nariz, com a vara que o Evangelho diz, né? Que foi atingida pelo Caifás e Anás e Caifás, né, que o interrogaram. Então essa notícia, ela foi publicada, mas de forma muito irrelevante, né, na rede, não ganhou, eu acho, o merecido destaque. Por quê? Porque no sudário foi encontrado o nome de Jesus, né? Nazarenos, Ieso Nazarenos, foi encontrado na letra do primeiro século, em tiras de papiro onde eram escritos e colados o nome da vítima que iria ser entregue à família depois de um ano, né? Também foi encontrado outro papiro em que estava escrito Inesse, ou seja, a condenação, né? Condenado. Então foi executado. Esses papiros eles eram colados no sudário pelas autoridades romanas, um tabelião de cartório, eram atestados de óbito, né? Da crucificação, que era uma execução pública romana. Também temos aí o mês em hebraico, Adar, né? Mês da Páscoa, que é em Israel, que era a festa da Páscoa. Tem outras inscrições também que ainda estão em estudo, o significado delas, né? Então aqui você tem aquela palavra que é mais importante, que é Ieso Nazareno, né? Em grego. Aqui esse duplo N, ele significa que quem escreveu era de origem oriental, porque tinha o N nasalado, né? Então, nós temos um estudo, esse estudo foi feito pela pesquisadora do Vaticano, Bárbara Frale. Ela lançou um livro, né, Sidone de Ieso,
E a pesquisa foi feita no Instituto d'Óptica de Paris, por André Marion, um cientista da Universidade de Milão, na década de 80. Logo depois foi colocado a falsa notícia de que o sudário do teste de carbono 14 tinha comprovado que é da Idade Média. E aí André Marion ficou muito intimidado, porque a imprensa já tinha combinado com aquele falso pesquisador do Museu de Londres, que já tinha preparado o livro para desfazer as relíquias cristãs guardadas há tantos séculos, né, e que foi queimada em catedrais, em igrejas, pela família Saboia, um incêndio, né, mas sobreviveu milagrosamente até o dia de hoje. Não se sabe como que se formou essa maravilhosa imagem de Jesus. Isso aqui é um laser, uma impressão a laser do século I. A ressurreição do corpo de Jesus deixou queimadura na fibra do linho do sudário e formou a imagem perfeita do corpo de Jesus ressuscitando depois da crucificação. E aqui é uma certeza de que ele existiu na história, que esse Jesus do sudário é Jesus de Nazaré, é o Cristo, é Deus, o Filho de Deus. E muitos muçulmanos dizem que Jesus nunca disse que era o Filho de Deus. Mas isso é uma narrativa sem fundamento, porque no Evangelho Jesus, quando Tomé diz meu Senhor e meu Deus, e tocou no corpo de Jesus ressurreto, nas chagas dele, da cruz, Jesus não repreende Tomé, mas ele diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então Jesus estava dizendo que a fé de Tomé em chamá-lo de Senhor e Deus é verdadeira. Então ali Jesus estava dizendo que ele era Deus. Assim também em João capítulo 10, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então ele é o verbo também, João no capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus sempre foi Deus, ele encarnou no seio da Virgem Maria para se fazer homem e nos se revelar toda a bondade, toda a misericórdia do Pai para conosco, para com nossos pecados, né? E é por isso que eu prego, porque ele perdoou meus pecados, né? Ele me aceitou, o seu sangue me lavou. E eu devo isso eternamente a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, por ter essa salvação, por ter salvo a minha alma, né? E também ainda oro pelos parentes, pela família e pelos amigos, para que Ele também, aqueles que não têm ainda essa fé em Cristo, venham a adquirir pelo Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo tão importante, que é o único caminho para a salvação de nossa alma, para escapar desse mundo confuso, mundo violento que nós vivemos no dia de hoje e desses vultos e espíritos malignos que atormentam a humanidade e levam as almas para o mundo inferior. É bem simples quando a gente tem um conhecimento da Bíblia, estuda décadas e décadas a Bíblia e vai desenvolvendo nossa filosofia bíblica e nossa teologia bíblica, que nós vivemos em 4 dimensões. A dimensão superior espiritual de Deus, do céu, dos anjos, santos anjos, a dimensão da terra, da humanidade, da psique da humanidade, das emoções, da vontade, que é a nossa mente, a nossa alma, e a dimensão da terra, organo mineral, que é aonde nós caminhamos, alimentamos e construímos, etc. E a dimensão inferior, que é o inferno. O inferno também é uma dimensão, não é apenas um lugar, é uma dimensão. Você pode passar pelo inferno. Eu passei em Goiás, lá em Cocalzinho, estive no inferno, mas mesmo na terra, a dimensão do inferno ela pode aparecer para você. Você pode sentir o fogo, você pode ouvir as almas que estão lá no inferno, mesmo na terra, nessa terceira dimensão aqui, considerando o céu a primeira e a mente, a psique, nossa mente, nossa vontade, nossos sentimentos, a nossa alma invisível que está no nosso corpo, que faz a gente mexer o dedo, mexer a perna, mexer o pensamento, né?
que está dentro de nós, e o nosso corpo, material, organo, mineral que a gente anda, pisa, e o inferno aqui embaixo, né? E também o céu, ele se abre para nós e nós também podemos ver, ter visões do céu. E podemos, inclusive, a nossa alma pode chegar como Paulo e ir ao céu, né? E o corpo ainda vivo aguenta alguns minutos sem a alma e depois a alma pode voltar. Então nós temos essas dimensões da nossa consciência. Então isso aí é importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes as pessoas vivem só pro dia a dia do organo mineral, né? Do corpo, do dinheiro, da profissão, do trabalho, dos produtos, né? Dos serviços, etc. E esquece da alma, esquece também do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Então nós temos que conhecer o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. E esta pequena notícia, nosso canal, é para instruir os ouvintes, os irmãos, e também no grupo Cruz e Força, da existência de um documento gráfico, né, da existência de nosso Deus e Senhor, como disse o apóstolo Tomé, Jesus Cristo, Salvador nosso, que com o seu sangue veio redimir, veio perdoar os nossos pecados, para que nós, santificados pelo seu Espírito Santo, cheguemos a alcançar a vida eterna e todas as riquezas e as promessas do céu. Como diz aquele hino, conta a quantas bênçãos são da divina mão. Então nós temos passado dificuldades, sofrimentos na nossa existência, somos conscientes de tudo isso, mas as riquezas de Deus no céu para nós, as mansões e a paz e a vida abundante e cheia de gozo santo e felicidade eterna e vida eterna, os rios da vida são perenes para nós. Então são muito maiores do que os sofrimentos, como diz Paulo, que nós ainda passamos na curta existência. Agradeço a Deus também pela saúde, pelo trabalho, pela oportunidade de testemunhar essa importante notícia que geralmente eu faço uma publicação na Páscoa, no Tríduo Pascal, sobre essa notícia. Essa aqui, por exemplo, eu publiquei no diário, na Folha do Mate, no jornal Folha do Vale, 10 de março de 2023. Para que o povo entenda, o povo compreenda a verdade de que Jesus é Deus, não somente um profeta, como dizem os muçulmanos, né? E como argumentam os muçulmanos para enganar, né, os cristãos, para enganar as outras pessoas e com narrativas que não correspondem à realidade. Paz de graça, Escola Alfa, oferecimento Mistério da Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo Doméstico, localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz e Força também, e o canal Notícias Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto. Até a próxima oportunidade, se gostar, faça o favor de compartilhar para que outros sejam também salvos por esta fé graciosa em Cristo Jesus. Um abraço.